Fala, gente, tudo bom? Muito prazer vocês por aqui. Meu nome é Alan Mo, tá? Sou professor de matemática já há quase 25 anos. Sou servidor público também, já fui aprovado em vários concursos públicos e estou aqui nesse projeto agora, começando nas plataformas digitais, tá? Após tanto tempo aí de experiência, tanto em concurso público como também em vestibulares, como o Enem, né? O atual Enem, eu fui professor da época lá da Covest, pode não parecer, eu tenho 44 anos, mas comecei muito novo, comecei com 18 anos, 19 anos, tá? Então também trabalhei com os concursos antigos, antes do Enem, que quem fazia aqui em Pernambuco, a banca que fazia as provas era a Covest, como aí na sua cidade, no seu estado, provavelmente era a própria comissão de vestibulares da Universidade Federal, tá? Então, o meu foco principal no estudo não é somente ser resolvedor de questões, ser decorador de fórmulas, tá? Envolver ali processos cansativos que a gente termina por conta da exaustão, muitas vezes desistindo, né, de chegar até o nosso ponto principal, que é a aprovação. Tá? O meu foco principal no ensino da matemática, e também você vai usar isso nas outras disciplinas, é estudar de forma planejada, tá? De forma estratégica. Eu fui aprovado em segundo lugar no concurso de auditor fiscal, no qual exerço o atual cargo hoje, não foi tendo que estudar completamente todo o edital, né? Tendo que ver as 19 matérias que nós temos que estudar ponto a ponto. A gente faz o estudo do edital, faz o planejamento de estudo, faz o cronograma de estudo e a gente foca naquilo que a gente está planejando e aplica no dia da prova. Tá? Tudo isso aí faz com que o nosso estudo seja direcionado, não seja cansativo. É lógico, né, que vai ter que dedicação, né, a gente vai ter que ter empenho naquilo que a gente está querendo. Não adianta também a gente entrar num curso desse e simplesmente achar que a vida segue normal. Não, não é assim, tá? A gente precisa se dedicar. Então vocês vão perceber que estudar de forma planejada, de forma direcionada, é muito mais eficiente do que simplesmente sair estudando. Ah, hoje eu vou estudar razão, hoje eu vou estudar bioquímica, amanhã eu vou estudar logaritmo, depois eu vou estudar matrizes. Não, agora eu vou estudar história geral. Não, a gente vai fazer um estudo de forma muito direcionada, tá? Minhas redes sociais estão aqui, tá? Meu nome e sobrenome, professor Alan Mo. Pode seguir lá também. Eu não sou muito de postar em rede social, em Instagram, porque eu acho que não dá para aprender matemática ali com postagens de 15 segundos e 30 segundos, a gente precisa de fato se dedicar, tá? E aqui, gente, vamos lá começar esse nosso primeiro encontro da gente, como eu falei, planejando o que a gente vai fazer nessas próximas aulas, nesses próximos encontros, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer, pessoal, para ter um estudo mais direcionado, um estudo que de fato seja eficaz, que a gente chegue ao nosso resultado, tá? A gente precisa sempre, quando estamos estudando para determinado concurso, fazer, tá, uma análise estatística, a gente analisar tudo aquilo que aconteceu, porque a partir do momento que você analisa para trás, você consegue tomar decisões para frente, tá? Então, o nosso ponto principal é fazer uma análise daquilo que aconteceu para trás, até porque houve já mais de 20 processos seletivos do Enem, e aplicar no futuro, tá? Então, como eu coloquei aqui, esse material também, tá, pessoal, tá disponibilizado em PDF para você seguir. Ele deve ser o ponto de partida para que o aluno comece os estudos para determinado concurso, principalmente quando o candidato possui certo grau de dificuldade com a matéria. Quando você simplesmente vê e entende aquilo que é mais cobrado em determinada prova, e o que não é cobrado, consequentemente, você pode, minha gente, ter ali o privilégio de repente, simplesmente, né, ignorar determinada parte do conteúdo. Por exemplo, eu sempre dou aqui a situação do assunto logaritmo. O custo-benefício de estudar logaritmo é muito, muito baixo. A gente precisa estudar uma série de fórmulas, de propriedades, para se cair, no máximo, uma questão. E essa questão, por ser muito difícil, muita gente vai errar. Então, o foco nosso é acertar as questões. Tá? O foco nosso aqui não necessariamente é aprender tudo que está previsto no edital, é acertar as questões fáceis, acertar as questões médias e de repente tá, até a chutar, eu vou ensinar vocês como é que chuta na prova do Enem, acertar uma questão ou duas no chute, tá? Sem ser um chute totalmente aleatório. Tá? Então quando eu falo aqui, ó, principalmente quando o candidato tem um certo grau de dificuldade com a matéria, isso significa o seguinte, que você pode abrir mão sim de conteúdos que não sejam básicos, de conteúdos que você olha para as provas anteriores, isso aqui não vai cair, ou se cair, o colega aí você testa, passa para o seu colega, fulaninho, tu sabe muito matemática, faz essa questão, possivelmente ele também vai errar, e ele pelo fato de
saber muita matemática, ele vai se sentir na obrigação de acertar e vai perder ali 5, 10, 15 minutos. E você vai ter feito aí nesse período de tempo 3, 4, 5 questões fáceis, tá, gente? Então, como eu falei aqui, nosso foco é estudar de forma planejada. Aí eu coloco aqui também outro ponto, né? A partir dos dados apresentados, o que são os dados apresentados? Foi o que a gente viu para trás do Enem. O aluno poderá direcionar os estudos de forma inteligente, tá? Sempre de forma pensada e estratégica, sem cometer excessos e faltas, sem estudar demais e sem estudar de menos. Resumindo, tá? Eu serei o teu tutor, eu irei te encaminhar exatamente para isso, tá? Seguindo aqui, o que a gente tem também disponibilizado no PDF, um dos principais motivos para a desistência dos estudos é o cansaço, né? Que ele chega conjuntamente com a deficiência no aprendizado. O cara está muito cansado, estudou muita coisa. O que é que acontece? Cansa, fadiga a mente, e aí ele termina aos poucos indo desistindo do seu sonho, do seu objetivo, que é ser aprovado aí, no caso, no Enem 2023, tá? Então, um dos principais motivos para a desistência dos estudos é o cansaço, né? Que ele chega, né, conjuntamente com a deficiência do aprendizado, daquilo que é necessário e suficiente, tá, gente? E quando eu falo suficiente, é na medida certa para a sua aprovação, tá? Seguindo aqui, né, eu tenho mais de 25 anos, como eu falei, lecionando matemática para concursos e vestibulares, tá? E irei te dar a medida certa, tá? Para a sua aprovação, sem cansar sua mente, sem fadigar sua mente, né? Visto que não adianta estudar aquilo que estatisticamente não cai em prova e cujo custo-benefício é baixíssimo. Não adianta você estudar logaritmo por 15, 20 dias se a chance de cair uma questão é pouquíssimo provável. Eu falo do logaritmo, mas a gente vai ver que há também outros assuntos que estão nessa mesma seara, tá? O histórico do aluno, pessoal, que é aprovado, é exatamente aquele que estuda de forma planejada. Se você olhar para os seus colegas que foram aprovados, ou parentes, né, ou irmãos, enfim, você vai ver que aquele que foi aprovado foi aquele exatamente que estudou de forma planejada, né, de forma eficiente e efetiva, sempre mantendo o foco no seu planejamento. Também não adianta, né, pessoal, planejar e aí de repente sair do foco, fazer tudo o contrário daquilo que você planejou. Então, a gente tem que manter o foco no planejamento. Eu falo isso com propriedade, porque já foi aprovado nos concursos mais difíceis do país, que foi a Receita Federal do Brasil, tá? Seguindo aqui, sobre outros pontos, a gente precisa, tá, sempre estudar de forma planejada, tá? Com isso, pessoal, eu trouxe aqui um levantamento feito por mim em relação aos últimos 5 anos do Enem, de 2022 para trás. O que é que caiu mais? O que é que apareceu mais na prova, tá? Primeiro, o campeão de assunto cobrado foi aritmética. Tá? Aritmética, gente, é operações com números, é o cálculo de porcentagem, de razão, de proporção, de regra de 3, de média aritmética simples, que também a gente pode colocar ali na seara da estatística, média aritmética ponderada, tá? Tudo, cálculo com números reais, né? Tudo isso aí, cálculo com frações, está no campo da aritmética, que, por sinal, são as questões fáceis. Em segundo plano, a gente tem aqui que 31% das questões foram de geometria, e isso é importante, pessoal, porque estatisticamente, a gente vai ver isso aqui, eu vou mostrar para vocês, geometria é um dos tópicos cujas questões são as mais fáceis possíveis, tá? E, por último, né, e isso aqui é interessante porque quando a gente fala em álgebra, muita gente não gosta de álgebra, que é toda aquela parte de matrizes, função do primeiro grau, do segundo grau, modular, exponencial, função logarítmica, qualidade de uma função, se é bijetora, sobrejetora, se a função é par, se é ímpar. A gente tem aqui, pessoal, somente 20% das questões de álgebra, tá? Vai me dar aí mais ou menos 9 questões, tá? Então, quando você tem esse esqueleto em suas mãos, você consegue sim direcionar seu estudo de forma eficiente. Se você tem dificuldade em matemática, então, ó, eu preciso começar a estudar aritmética, que é a base de tudo. Conseguiu fechar os conteúdos de aritmética, a gente passa para geometria. E por último, gente, se tiver tempo, chegou na prova, não dá mais tempo, não, tá bom. Você tem aí 80% da prova em suas mãos, tá? Se tiver tempo sobrando, tiver fera em aritmética, muito bem em geometria, aí a gente vai para álgebra, tá? A gente vai seguir, inclusive, no nosso curso, essa linha
de conteúdo, de divisão, né, de sequência, para vocês perceberem que, se por acaso você quiser parar de estudar com os 80% de geometria e aritmética, você fará uma boa prova, tá? Seguindo aqui, gente, eu trago um outro ponto importante, que é a divisão das questões, tá? Essa divisão das questões, ela traz uma segurança para o candidato, porque ele vê que 70% das questões são fáceis, tá, gente? Quando eu falo 70% das questões são fáceis, são questões que você vai conseguir resolver ali em 4 minutos, 3 minutos e meio. São questões que não demandam da sua capacidade de discernimento um alto nível, né, de inteligência. Tá? São questões que são diretas, são questões que envolvem um assunto ou dois, são questões que não misturam conteúdo, são questões que você não precisa interpretar. Então a gente pode dizer que em sua prova você tem ali mais ou menos 30 questões com conteúdos, com a facilidade bem aguçada, tá? Já questões de nível médio, a gente tem mais ou menos 25%, tá? E as questões de nível de cunho difícil, 5%. Isso aí vai dar para a gente, pessoal, mais ou menos 2 ou 3 ou 4 questões de prova, que aí a gente vai ver exatamente que tipo de assunto cobra essas questões, mas eu já posso antecipar para vocês que os assuntos que cobram essas questões, eles são bem explícitos. Todo ano esses assuntos se repetem, que são as questões de juros compostos, que elas estão nesse nível difícil, as questões do logaritmo, que estão também nesse nível difícil, e a gente tem também questões de análise combinatória e probabilidade. Análise combinatória e probabilidade, eu sempre costumo dizer que são questões, é um assunto que tem questões que possuem os extremos, tem questões difíceis, são também quanto questões muito fáceis, tá? Então, o nosso foco vai ser esse, de forma muito bem planejada, de forma muito bem organizada, para você não estudar nem excessivamente, nem muito e nem pouco, tá? Eu vou te dar a medida certa. Então, gente, nosso primeiro encontro hoje é para eu te mostrar como é que a gente vai fazer durante aí nossas próximas aulas até a prova, até o finalzinho ali de outubro, para você ter uma margem de descanso também, né, em relação ao dia de sua prova, tá? Então, siga o planejamento e você será aprovado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, que vai ser muito em breve.